Nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores. Olá, deputado, obrigado pela presença. Boa tarde, Amadeu, e todo esse time aqui do Agora. Isso aí. O professor Merlong, desculpe chamar professor, mas é uma honra, meu deputado. Amigo. É para lá que eu vou voltar depois. Nós nos encontramos em 84, lá na Federal, professor Merlong. Ô, professor, quero começar com as tretas aí do PT com o Lula. Como é que vai fazer? O PT disse que Maduro lá a eleição foi democrática. O Lula já disse hoje, não, teve eleição democrática, eu não reconheço, tem viés autoritário e tal. O Lula acha que as emendas passaram da conta, não deixa nem o governo governar. E o PT está lá junto com todos os outros, não, queremos o reconhecimento de todas as emendas. E agora? Bom, com relação à Venezuela, o ambiente lá parece que está numa extrema desorganização, numa polarização, além da polarização. Polarizados estamos nós aqui, desde a eleição. Lá, se não tomarem cuidado, acho até que pode deslanchar para uma guerra civil. Num quadro como esse, acho difícil eu fazer uma avaliação aqui do que está de fato acontecendo lá. Há uma clara utilização de uma grande parte da grande mídia do tema, não é? Sempre procurando criar dificuldades para o presidente Lula, como se ele fosse responsável pelo que acontece fora do script da democracia na América Latina. E não é. De modo que eu, nesse assunto aí, não estou muito na linha do PT, estou mais próximo da linha do nosso presidente Lula. As coisas lá estão muito polarizadas, muito radicalizadas. Num ambiente como esse, é difícil a democracia florescer em todas as suas virtudes. No caso das emendas? No caso das emendas, o Lula tem razão. Agora, a solução é que não é jurídica, como o Flávio Dino está querendo fazer do ponto de vista jurídico. O que aconteceu com as emendas, Amadeu? Durante o governo Bolsonaro, elas aumentaram exponencialmente de valor. Foi uma forma do Bolsonaro encontrar apoio político, uma vez que ele era politicamente muito frágil. Muito frágil. E aí ele terminou entregando o controle de uma parcela grande do orçamento para o Poder Legislativo. Melhor dizendo, para o presidente das duas casas, para os presidentes das duas casas. E com isso aí, estabelecendo uma série de troca de favores com parlamentares e definindo muitas votações importantes de interesse do governo. Agora, depois que a emenda aumenta em termos absolutos, o conjunto do parlamento passa a defender a manutenção desse valor. Dificilmente haverá condições de reduzir em termos absolutos de um ano para o outro. O caminho que eu defendo é um caminho gradativo, em que as emendas aumentem menos do que o orçamento geral, para que, paulatinamente, elas tenham uma redução do seu valor real. Isso pode ser discutido. Mas mantendo o valor absoluto. Sem diminuir o valor absoluto. Então, o que é isso aí que significa dizer? Seria um desmame mais lento. Gradativo. Não dá para fazer do jeito que o Flávio Dino está querendo fazer. De supetão. De supetão, porque a questão é política. Eu concordo que as emendas estão grandes demais, elas terminam reduzindo a capacidade de investimento do país em áreas estratégicas, porque, por natureza, os parlamentares têm que distribuir suas emendas em muitos lugares, em muitos municípios, então elas terminam se pulverizando, terminam sendo pulverizadas. Mas o problema é político, porque quando o Flávio Dino toma a decisão que tomou, no sentido de classificar as emendas PIX como sendo emendas sobre as quais não se tem controle, ele está colocando sob suspeição tudo que é feito nos estados do Brasil em termos de órgãos de controle. Os municípios. Como se não tivesse Ministério Público, como se não tivesse tribunais de contas, que fiscalizam o Estado e os municípios. Está colocando sob suspeição um dos mecanismos de financiamentos mais estáveis da história do Brasil, que é da área da educação. O Fundeb transfere dinheiro para os estados e municípios. E quem é que fiscaliza? O Tribunal de Contas. O SUS, do mesmo modo. Então, está errada essa história de dizer que a emenda que vem direto para as prefeituras é uma emenda suspeita. Elas estão sujeitas à fiscalização. De modo que o assunto tem que ser discutido com menos paixão. Politicamente dá para discutir. Falaria. Isso, Madeira, só me permita. E isso se o Lula estiver aumentando o seu poder, gradativamente, a sua popularidade, se a economia do país continuar crescendo, ele se fortalece,
Aí dá para ele chamar o Congresso e dizer, olha, não dá para continuar desse jeito. Se não, nem isso. Se não, nem isso. Falaria. Desmame. Lento, gradual E restrito. e seguro. A frase Seguro, do seguro, Geisel, né? A frase do Lento, Geisel, é? gradual e seguro. Para enquadrar aqui o nosso ouvinte telespectador, quando disseram a No ditadura caso lá, militar, era tem que abertura. redemocratizar, abertura. Era abertura. Aí o Geisel disse, calma, vamos fazer, mas a nosso modo. Será uma abertura lenta, gradual e segura. E foi, né, na verdade. Deputado, ontem o senhor anunciou 15 milhões de reais via ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, para o Hospital São Marcos, para a compra de equipamentos. Mas o Hospital São Marcos, que é um hospital de referência no tratamento oncológico, não apenas no Piauí, na região, vive crise atrás de crise de falta de recursos para manter o atendimento pelo SUS e manter o atendimento gratuito. Qual é o nó lá do São Marcos? Eu sei que o senhor está muito lá dentro. O São Marcos reclamou que a prefeitura, na atual gestão de Teresina, tinha deixado de fazer os repasses. Depois a prefeitura disse que isso não era verdade, que os repasses estavam sendo feitos. Explica para a gente, porque muita gente procura os serviços desse hospital. Muito bem. Primeiro, a prefeitura realmente não está repassando. Eu estou com 2 emendas lá. O recurso foi depositado na conta da prefeitura desde abril, que até agora não liberou. 800 mil para o CI, hospital lá de tratamento das pessoas, de reabilitação, né, das pessoas com deficiência, e 500 mil para o São Marcos. Até agora não liberou. Já caiu na conta. O dinheiro já está na conta da Fundação, tem que passar pela Fundação Municipal de Saúde. Por isso mesmo, nós estamos votando lá uma lei que obrigará o governo federal a abrir uma conta direta para as santas casas e para os hospitais filantrópicos, reduzindo, então, o poder da prefeitura sobre esse repasse. Segundo aspecto, o problema do São Marcos não é só do São Marcos, o problema é do sistema de saúde SUS, no que diz respeito à tabela do SUS, que é uma tabela defasada para as consultas, e boa parte dos exames. Na parte das cirurgias, não, até que ela é comumente, de vez em quando, ela é reajustada, os cirurgiões conseguem ser compensados adequadamente pelo SUS. Mas na parte de consultas e de serviços de maneira geral, a tabela é defasada, isso cria problemas. Por isso, a ação de parlamentares como eu, procurando colocar recursos. Eu coloquei, eles agora vão receber um mamógrafo moderno, resultado de uma emenda de 1.200.000 minha, já dentro dos próximos 40 dias deve estar chegando. E essa questão do acelerador, aí não é emenda, mas foi a minha intermediação junto ao Ministério que permitiu ao São Marcos ter esse projeto aprovado. Porque no primeiro momento, o Ministério não estava aceitando nem que a proposta fosse cadastrada, porque o sistema do Ministério exigia que fosse para o hospital público. Aí eu tive que ir lá e dizer assim, olha, quem é que trata paciente com câncer no Piauí? Para o SUS. Aí o cara olhou, é mesmo, é o São Marcos. Aí eles mandaram a equipe aqui, viram que tudo é verdade, e agora já a ministra acabou de assinar o convênio que permitirá ao São Marcos comprar 2 aceleradores de radioterapia, é um investimento significativo, são cerca de 15 milhões de reais, e vai desafogar bastante o tratamento das pessoas que precisam deste equipamento. Apoliana. Deputada, vou voltar para o assunto das emendas PIX. O meu questionamento é o seguinte, é justo que esse recurso seja mesmo utilizado, mesmo que em parte, para garantir custeio das prefeituras? Ele não deveria ser voltado para investimentos? Veja, tem hora que a falta do custeio pode inviabilizar um serviço essencial para a sociedade. Né? Digamos assim, por exemplo, na área da atenção básica, a gente tem colocado metade das emendas para a saúde. Você tem lá o hospital, você tem o dinheiro para pagar os profissionais, mas pode faltar dinheiro para comprar os medicamentos. Então, se não tiver esse complemento, a presença do profissional e do hospital fica inútil. Então, cada situação, Apoliana, é que vai definir, no meu modo de ver, o que é mais essencial para a sociedade naquele momento. Eu já tive emenda minha utilizada para os 2 fins. Por exemplo, Joaquim Pires. O prefeito está construindo uma moderna pista de caminhada na entrada da cidade com a emenda minha, emenda PIX. Com a emenda PIX. Porque as pessoas ficam caminhando na beira das estradas, Amadeu, muitas vezes com um acostamento muito estreito, correndo risco. Correndo risco. Do mesmo modo, aí em Bom Princípio, o prefeito Lucas reabriu um hospital municipal que estava fechado desde a gestão anterior, com emenda PIX colocada por mim. Então, você pode ter, em cada situação, a necessidade mais premente e o gestor deve ter liberdade, do meu modo de ver, para definir as aplicações. Até pagar salário?
Eu não sei se eles podem pagar salário, não. Mas não, passa a ser recurso da prefeitura, pode, é. Tudo que for mais necessário. Franci. Deputado, vou trazer para o âmbito político-eleitoral. As eleições de 2024 estão se aproximando e se tem elas como preparatórias para as eleições de 2026. E desde já se discute muito na base ligada ao governador Rafael Fonteles a questão da chapa majoritária e das vagas para o Senado, tendo ali o indicativo de que o Marcelo Castro estaria garantido na disputa à reeleição e que Rafael Fonteles indicaria o vice na sua chapa. Vice de escolha pessoal do governador. Escolha pessoal, isso. Então, do PT. Deputado Merlong, dentro do PT, se houver esse movimento em busca dessa segunda vaga para o Senado, tem ali nomes como o deputado Flávio Nogueira, Francisco Costa, que são seus colegas de parlamento. O senhor acredita que é um pleito justo do PT buscar também essa segunda vaga? Seria a terceira. Isso, que seria a terceira? Eu penso que não tem viabilidade o PT querer uma terceira vaga majoritária na chapa. Além do governador ter o vice e ter uma vaga de senador. Acho que o modelo que o nosso líder, o Wellington Dias, implantou, que tem dado sustentação a esse projeto que tem feito tão bem ao Piauí, ele é baseado nisso, num partilhamento de espaços majoritários com os grupos mais importantes do Estado. Então, PT, MDB e outros, né? Sempre com um espaço dividido em que o PT fica com 2 e outros 2 do Partido do Rio Grande ocupam outras 2 vagas. Acho que esse mecanismo vai terminar se implantando. Agora, não está definido ainda quem serão os nomes, no meu modo de ver. Nem o Marcelo? Nem a vice, nem a senador. Não, isso é um processo... O vice não está o nome, mas não está que será o Rafael vai indicar? Eu acho que é uma discussão que a gente tem que travar com o próprio governador, né? A bancada, o partido, e juntos... Mas não seria como o Wellington fez, indicando Regina? Juntos definirmos isto. Em 2018, não seria o mesmo modelo quando o Wellington indicou Regina, agora Rafael indicaria alguém dele? Você veja só, quando o Wellington chegou a essa situação aí, Amadeu, ele já tinha trilhado um longo caminho dentro do PT e se consolidado totalmente como a maior liderança política do estado do Piauí. Já foi na eleição de 2018, quando ele foi eleito para o seu último mandato como governador. Então, ele tinha sido governador 3 vezes antes de chegar a essa situação de convencer não só o PT, como também os aliados, de que ele podia resolver. Além do mais, o nome que ele escolheu foi um nome que, digamos assim, não tinha qualquer tipo de dificuldade para nós do PT. Consensuou no PT. Exatamente. Aí ajudou muito. Então, acho que, entendendo que nós vamos ter Rafael reeleito, né? Deve haver, de parte a parte, essa compreensão para a necessidade de uma discussão mais ampla desse assunto. Parte a parte é dentro do PT que o senhor disse. Do PT e com ele, Rafael. O Rafael, para escolher esse nome, tem que se entender com o PT. Eu, no meu modo de ver, sim. E o Marcelo, está certo? Eu acho que para senador não tem nada acertado. Vai terminar se consolidando uma situação, e como eu já falei, em que 2 vagas majoritárias serão competência dos nossos aliados principais indicarem. MDB e PSD. Entre os nossos aliados principais está o MDB. E o PSD é a outra. Possibilidade do MDB indicar o Marcelo acho que é muito grande, né? E o PSD é a outra. Não deverá haver veto ao nome do Marcelo dentro do PT. E o PSD é a outra. Vamos ver. Só o diretório do PT, tá? Vamos ver. Não, peraí. O PSD é outro grupo importante, você tem razão, Não, eu só quero perguntar se tem chance desse neo-PT assumir o comando do diretório do Partido dos Trabalhadores aqui no estado. Que já se fala num Rafa Boy lá no comando. Ah, é? Presidência do PT já estão discutindo. Não, essa discussão ainda não participei, não. Eu não tenho rejeição a ninguém, precisa saber quem seria o nome, né? Depende do nome. Você falam em Noleto e Chico Lucas. É, né? Chico Lucas disse aqui, sentado onde o senhor está, que não quer. Mas Marcelo Noleto nunca disse isso. Nunca disse que não quer, né? Nunca disse nunca. É um bom amigo, Deputado, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações. Boa tarde.